muitas vezes ora para passar na entrevista de emprego, tá? Mas no decorrer do caminho, vai o caminho de casa para o trabalho disperso ou mesmo reclamando no meio do caminho, né? Tomara que eu consiga outro trabalho, né? Essa visão doxológica, essa visão da glória de Deus aplicada para a profissão, muitas vezes ela foi esquecida. E então, às vezes, aparece pessoas para servirem no ministério, na igreja, alguma coisa assim, e quando você vai perguntar por que você quer trabalhar na igreja com isso, a pessoa diz, eu quero servir a Deus. Mas você já servia a Deus lá, só que servia mal lá, quer servir bem aqui. Né? Exatamente. Então vamos agora conectar tem outra. O Adriel já encerrou? Já a outra pergunta era da Vivian, que a gente passou aqui para o Márcio fazer, né? Que Pronto, que o Márcio colocou primeiro, e eu acho que faz muito sentido isso, a gente percebeu aqui um bocadinho dessa questão, o surgimento dos anabatistas. Eles nasceram no momento da reforma, mas não eram de uma, como é que eu poderia dizer, uma linhagem, né, dos reformadores, foi algo paralelo. E depois a separação que houve, né, entre batistas e anabatistas. Eu queria só acrescentar nessa questão do Márcio. E também a questão que a Vivian colocou na Confissão de Fé Batista, né? Não, da Confissão de Fé Batista. Da Confissão de Fé Batista. Eu queria só, talvez a gente pode traçar um panorama ali do que para que também toda a gente se identifique, né? A gente falou nome complicado aqui, o pastor tem uma precisão com nome, local e data incrível. Impressionante. É uma enciclopédia ambulante. Não é? Mas eu acho que também para a gente tentar conectar com a realidade hoje, como é que isso vai se tornar o que hoje nós conhecemos como as igrejas evangélicas ou as igrejas protestantes, que nós conhecemos as clássicas, né? Digamos assim, batistas e presbiterianos. Como é que isso se transformou, as denominações ou as igrejas que nós temos hoje, a partir dessa diferenciação, talvez, ali dos batistas, anabatistas e tudo isso? É assim, a maioria das igrejas protestantes que nós temos, evangélicas, vamos dizer assim, né? Elas são oriundas de desenvolvimentos das principais denominações históricas que nasceram da Inglaterra. Tá? A maioria das denominações de hoje, elas vieram ou de igrejas batistas ou presbiterianas. Claro, vieram denominações de igrejas luteranas também, mas a denominação mais expansiva, maior do mundo hoje, qual é? São denominações que vieram do movimento pentecostal. E o movimento pentecostal, pelo menos no Brasil, ele vem de dois missionários que vieram de uma igreja batista. Tá? E o que você tem a partir dali características teológicas de uma igreja histórica, entretanto com ênfases próprias da teologia carismática e assim por diante. Agora, de onde é que surgem essas denominações históricas? Igreja batista, protestante, presbiteriana, igreja congregacional. Elas surgem da reforma na Inglaterra do século XVI também, a partir do rei Henrique VIII. Tá bem? Então, aquilo que aconteceu lá no surgimento da igreja anglicana, tá? Houve que foi um movimento de reforma no século XVI. Alguns não conhecem a história. O rei Henrique VIII, ele queria um sucessor no seu trono através da sua esposa, Catarina de Aragão, filha de Fernando da Espanha, tudo a ver, ligado. Ela não dava um filho, né? Homem, deu uma filha mulher, mas ele, para suceder ao trono, ele queria um filho homem. Tá? E então ele decide se separar dela. Para ele separar, a Igreja Católica tem que permitir o divórcio. O Papa não permite o divórcio. Então ele fica indignado, porque há algum tempo atrás o Papa já tinha permitido o divórcio para o parente do rei Henrique VIII. Então ele descobre que a coisa é mais pessoal do que propriamente teológica, não é? Sendo que o rei Henrique VIII sabe que a rainha, não é? A Catarina de Aragão, ela tinha por sobrinho o Carlos V, que era o rei da Espanha, em que a Igreja Católica estava muito pactuada. Parecendo assembleia de igreja agora, hein? Tudo pronto. Né? Exatamente. Então o Papa, para permitir o divórcio da Catarina de Aragão, e a Catarina não queria se separar. Então havia muito interesse no casamento. Havia muito interesse. Pessoal, isso é história, não é fofoca, hein? Isso é uma história, isso é histórico. Bastidores. Então Catarina... As novelas mexicanas olharam para essa história e depois... Pois é.
Então, Catarina de Aragão, ela não queria separar do rei, e o Papa sabia que Catarina não queria se separar, né? Então, o Papa não permite a separação de Catarina de Aragão, e o rei Henrique VIII quer se separar. Tá? Então, para não ficar brigado com Carlos V, o Papa não permite a separação, o divórcio. O rei Henrique VIII diz, não tem problema, nós vamos começar a partir da nossa própria nação, no caso a Inglaterra. Não havia a Grã-Bretanha, como hoje existe. A Inglaterra em si, nós vamos começar a partir da Inglaterra uma nova igreja, uma igreja católica sem papa. Foi assim a igreja anglicana no início. Mas nós vamos ter um bispo principal, na época, o arcebispo Thomas Cranmer. Nós vamos ter um bispo principal, mas o chefe da igreja não vai ser o papa, vai ser o rei Henrique VIII, a quem o bispo Cranmer vai prestar contas. Claro. Constantino, assim, mesma ideia. Mais ou menos. Claro que já havia protestantes mais raiz dentro da Inglaterra que não aceitaram essa sugestão. E eles queriam purificar a igreja. Tá? O rei Henrique VIII morre, quem assume é o seu filho, o rei Eduardo VI. Ele conseguiu, então. Exato.